Bem, boa tarde aí. Primeiramente, obrigado a todo mundo que está aí, pós-almoço, enfim, querendo fazer que vocês não fiquem com sono. Cara, o título da palestra está bem abstrato, porque é bem abstrato mesmo. A ideia aqui é mostrar como eu estou usando Python para fazer sketches e desenhos e por aí vai. Então, meu nome é Bernardo Fontes, todos os sketches que eu venho feito estão disponíveis aí nesse repositório do GitHub, com código aberto. As imagens que eu estou gerando eu tenho colocado no meu Twitter e no meu Instagram, e enfim, é isto. Além disso, todos os slides dessa palestra já estão disponíveis aí nessa URL, se vocês quiserem acessar depois. O código que a gente vai gerar, o código aqui, a ideia da palestra é eu dar uma passada muito rápida sobre conceito e a gente ir para um mão na massa aqui e evoluir junto, sacou? E os slides e o código eu só vou colocar depois aqui da gente terminar. Bem, então, quando eu falo doideiras, eu estou falando especificamente sobre arte generativa. E antes, não sei se todo mundo tem familiaridade com o termo, é antigo, só que agora ele está bem à tona, está bem famoso. Mas basicamente, tipo, a gente pode fazer um resumo muito rápido, como são objetos, imagens, áudio, vídeo, iluminação, enfim, o que for, objetos artísticos que são criados via código, né? E aí, esse código, no final das contas, é como se fosse um algoritmo, um sistema autônomo, assim, é o código que determina o que vai acontecer e como o que vai acontecer, ou seja, a gente cria um código para determinar o fluxo da execução dele, só que ele usa parâmetros randômicos como alimento desse código que a gente criou. Então o comportamento, por mais que a gente saiba o que vai acontecer, a gente nunca consegue garantir a repetibilidade de algo que já passou, porque é randômico. E aí, se é randômico, parece que se torna fácil, qualquer um pode fazer, mas meio que não, porque aí entra a parte técnica da coisa, assim, de que o programador, artista, enfim, coloque-se como você quiser, a responsabilidade dele é, além de criar e programar esse algoritmo para determinar o que vai ser executado, outra parte da responsabilidade dele é controlar a sua randomicidade, para que os valores randômicos utilizados cheguem a um senso estético esperado, assim. Então, no resumão, é meio que programação com alguma técnica, assim. Então, só falando, como eu falei, é um termo antigo e já tem gente fazendo há muito tempo. Essa daqui é um dos exemplos, está meio pequeno de ver, mas depois eu posso mostrar aqui no computador, quem quiser. Isso daí é o George Ness, um alemão, que essa é a primeira publicação em que o termo arte generativa foi usado, assim. Essa é uma das peças de toda a publicação. Aqui o que ele faz são vários polígonos de 23 arestas, de 23 vértices. Além dele, tem também o Frieder Nake, que junto também um outro alemão, que publicou na mesma época que ele. E tem duas mulheres que eu gosto particularmente dessa pesquisa que eu fiz, que é a Vera Molnar, que tem esse trabalho que se chama Interruptions, e também a Lilian Schwartz, que aí vale até uma consideração a mais, de que a Lilian Schwartz é a primeira pessoa que teve uma mostra dedicada no MoMA em Nova York de arte generativa. Então, tipo, ela é muito, 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 muito importante, assim. Só que hoje em dia tem bastante gente fazendo também, coisas diferentes, assim. Então, aí queria só deixar de referência 4 pessoas que eu curto muito o trabalho. O Manoloid, que é um argentino, isso daí tudo é gerado com código. Vale a pena ver essa imagem de perto, porque assim, tem um controle de cor incrível. O Inconvergent, que é uma coisa mais estrutural, assim. A Saskia Frick, que é a pessoa que eu mais curto o trabalho atualmente, tem umas coisas geométricas de formas simples e tal, randômicas. E o Frederic, que isso aí inclusive é um sketch, um código gerou, só que isso aí é físico, né? É uma impressão usada Paintplotter, que é uma máquina, que é isso, é uma canetinha que ela desenha o script que foi programado. E o que essas 4 pessoas têm em comum, assim, essas 4 obras que a gente viu? Todas elas usam Processing. E Processing é uma IDE/API em Java, para servir como sketchbook, assim, que é uma IDE para você criar esse tipo de coisa, assim como você tem IDE, sei lá, para mexer com Arduino, por exemplo. Inclusive é o fork da IDE do Arduino, assim. É bem ideal, assim, para quem é programador já, para estudantes, porque assim, para aprendizado de programação é muito, muito intuitivo, porque você não precisa mais ficar pensando em termos de números, você consegue pensar em termos de imagem, então é muito mais intuitivo.
e obviamente também para artistas visuais que quererem explorar e criar outros objetos, assim. O bom, apesar de ser em Java, é que eles têm um modo Python da IDE, que no final, embaixo dos planos eles rodam Jython, assim. E cara, meio que isso aí que eu ia falar, só de introdução. O objetivo aqui hoje, que eu queria tentar fazer com vocês, vou fazer meio corrido, é estudar os distintos comportamentos randômicos que a gente tem, assim, alguns deles, e como é que a gente pode controlar eles para a gente ter um objetivo estético, para definir um objetivo estético no final, assim. E a ideia daqui é a gente implementar como eu falei lá atrás, é código e técnica, né? Então a ideia aqui é a gente passar por uma das técnicas que uma das técnicas é de random walker. Então é isso. Só para explicar o random walker, esse é um exemplo. Basicamente você tem um canvas, você tem um ponto, você vai andando nesse canvas, nessa tela em branco, randomicamente e meio que fazendo linhas e, enfim, montando um caminho que é construído randomicamente. Então, isso daqui deixa eu aumentar a fonte um pouquinho, que talvez esteja pequeno, né? Beleza. Isso daqui é o processing, como eu falei. E esse daqui é um código boilerplate só que eu fiz aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui, como eu disse, é uma API bem simples, é a API para fazer operações visuais. Então, só quis mostrar um exemplo ali que eu estou salvando cores, estou criando cores em variáveis. Além disso, o process sempre precisa desse método setup, que é o que configura o sketch antes dele começar a rodar, e o método de draw aqui, que é o método que é sempre executado e a cada vez que ele executa, ele desenha coisas novas na tela. Então, se a gente rodar isso aqui, ele vai abrir o nosso canvas. Então, isso daqui é tipo a tela em branco, papel em branco para você desenhar em cima. E aí, cara, o process tem várias APIs de fazer várias coisas. Então, agora eu vou só mostrar um exemplo de coisas que dá para desenhar com o process. Eu vou desenhar um círculo, um retângulo, e uma linha e colorir eles um pouco. E aí eu vou fazer, e a sintaxe, a semântica é sempre, deixa eu só explicar aqui um negócio. A ideia sobre o posicionamento é sempre em termos de x e y, que eles começam aqui. Então o x vai estar sempre vindo para a direita e o y vai estar sempre vindo para baixo. Então, tenham isso em mente. Então, agora eu não vou poder falar um pouco. Então eu estou fazendo aqui uma elipse, então é só... Eu estou fazendo aqui uma elipse, eu vou botar um círculo, né? Eu vou botar ela na posição 40 à direita, eu vou botar bem para baixo, vou botar lá em 500. O tamanho aqui da nossa tela é 800 por 800 pixels. E eu vou fazer uma elipse que é um raio de 50 por 50, ou seja, é um círculo perfeito. Vou pintar isso de vermelho, aí eu vou pintar também de verde. Um retângulo que está, sei lá, está lá bem à direita, 500, bem em cima, e ele tem 120 de largura, agora não lembro a ordem dos parâmetros, 180 pixels de altura, e depois eu vou fazer uma linha que liga o meio da tela, então a largura, né, na metade da largura, na metade da altura até o canto superior inferior direito. Então, widget e height. Isso aqui é uma linha que eu dou posição x e y, ele cria. Então, beleza, a gente desenhou, estão aqui os elementos na tela, beleza? Então, o processing, cara, não sei se eu consigo aumentar muito mais, se quiser chegar aqui pra frente, porque senão eu não consigo ler também, que aqui pra mim já está muito, muito grande. Então, enfim, o processing é para isso, sacou? Então vamos começar agora a estudar o lance do randômico. Aí o que eu vou fazer, eu vou sou manter essa elipse aqui, eu vou botar ela no meio e no meio da tela. Vou definir um x e um y aqui, o x vai ser o width sobre 2, o y vai ser a altura sobre 2, ou seja, o meio da tela. Então eu vou botar o x e y aqui, esse código aqui eu vou jogar fora. E pronto, estamos aí com uma bola no meio da tela. Isso daí já é bem bom. Mas enfim, como eu falei, o draw está sempre executando e o que ele está fazendo é que ele só está colocando uma elipse no meio da tela, um círculo no meio da tela. Então é como se ele estivesse empilhando vários círculos ali. A gente pode fazer isso andar. Então vamos fazer isso andar no eixo X. Então eu vou começar aqui. Eu vou setar o X como 0. Tem problema falar assim? Não. Beleza. Eu vou setar o X como 0. E aí o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar, isso aí, o x está como uma variável global, eu vou pegar o x
em vez de eu definir, fazer isso aqui agora, o x vai ser, está definido ali, e no final do negócio eu vou incrementar o valor dele em 1. Então a cada draw ele vai andar um pixel para a direita. E é isso que está acontecendo. Agora a gente tem uma bola que está andando ali, só que a gente está com outro problema, a gente só está desenhando uma elipse. Só que por que está com esse traço? Porque como o draw vai executando sempre um atrás do outro, se eu quero limpar a tela, eu preciso limpar a tela. Então eu preciso deixar isso explícito aqui, fazendo, por exemplo, um background com white. Pronto. Agora a gente tem um círculo andando incrementalmente no X. Só que beleza, isso daí você começou a olhar, ok, já entendi, vai ficar isso mesmo. Vamos começar a mexer com o randômico, que é o lance da parte generativa da coisa. Para isso, o Processing tem uma função chamada random, que ela espera um parâmetro no Python, né? Ela espera um parâmetro. Então a gente pode fazer o seguinte, o x, essa função sempre retorna um número entre 0 e 1. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar um random de 1, e o random 0 a 1, e eu vou multiplicar pela largura. O x vai ser sempre isso, um número randômico multiplicado pela largura, que como é um número de 0 e 1, com certeza vai ser sempre entre 0 e a largura máxima, depois da multiplicação. Se a gente rodar isso, cara, é isso, vai ficar essa coisa meio feia, né? Vou só controlar o tempo aqui, só para não ficar tão bizarro, beleza? Só que aí, cara, tá um randômico que a gente não tem controle nenhum, assim, aí fica uma coisa meio... isso por si só, assim, né? Eu vou fazer o seguinte também, vamos botar um random no y também, né? Eu vou multiplicar agora o y pela altura e agora a gente vai ter a bola andando em posições aleatórias da nossa tela. Só que, como eu falei, a gente precisa controlar a randomicidade para jogar no que a gente quer ver no final das contas. Então vamos supor, por exemplo, que a gente queira ver só a bola pingando assim no eixo y, só que no eixo x a gente só quer que ela fique meio que numa coluninha assim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o random, ao invés dele fazer esse random de 0 a 1, eu vou passar uma faixa de valores para ele. Eu vou falar, eu quero que você escolha um valor entre 200 e a largura, né, menos 200, para ficar mais centralizado. E aí, beleza. E é isso que vai acontecer. Mas, como eu falei, isso daí é meio... Esse randômico é um randômico igualmente distribuído. Então, meio que você vai ter sempre o mesmo resultado quando rodar. E o que a gente fez aqui, controlando esses limites, é meio que controlando a distribuição do randômico para ter algum objetivo que a gente queira. Tem um exemplo aqui que eu fiz ontem para exemplificar isso um pouco melhor. Aqui eu defino 3 colunas. Nesse exemplo, quando ele rodar, eu vou definir 3 colunas. E cada coluna dessa eu estou apontando, em cada coluna eu estou colocando 8.000 pontos. A diferença que eu estou fazendo é o seguinte, na hora de calcular o randômico aqui, aqui eu não elevo a nada, aqui eu estou elevando, por exemplo, o 0.01 que saiu do randômico ao quadrado, o que vai dar 0.0001. Então eu estou jogando ele mais para baixo. E quanto mais eu aumentar essa potência, mais próximo de zero o resultado vai ficar. Então essa é uma das técnicas que a galera utiliza para controlar esse tipo de randômico, para forçar alguma clusterização. Beleza? Só como exemplo. Mas, enfim, feito isso, a gente, beleza, temos aqui algo que pode ser o começo de um walker, mas é uma implementação bem ingênua, assim, porque é simplesmente randômico, que é isso, não tem muito justificativa estética por trás disso. E aí tem outras maneiras, no Processing, ele implementa uma outra maneira de se você utilizar o randômico, que é através do Perlin Noise. O Perlin é o nome do cientista de um programador que criou um algoritmo para o Tron, cara, o filme mesmo, o primeiro, não o remake, o de 80 e lá vai vovó. De que eles criaram esse algoritmo para definir valores randômicos para ser utilizado para definir textura de objetos em cena, assim. E no Processing a gente tem acesso a esse algoritmo e a gente pode usar ele para fazer os valores randômicos, assim. Eu só vou mostrar ele em uma dimensão, mas ele consegue ficar em até 3 dimensões, é bem interessante. Depois, quem quiser ver ele rodando em 3, eu posso mostrar ali. Então, bem, vamos ver o que acontece agora se a gente mudar o noise, né? O random com o noise. Eu vou voltar aqui o Y para ele ficar no meio, tá? Parei de mexer aqui, que vai ser mais fácil a gente entender. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a função é noise, ela sempre espera um valor, que é uma posição no tempo. Eu já vou explicar um pouco melhor isso também. Então eu vou botar aqui, só para a gente ver,
O noise também retorna um valor de 0,1. Então a gente pode fazer a mesma coisa de multiplicar pela largura, que aí sempre vai ficar um valor entre 0 e a largura máxima. Então se a gente rodar isso daqui, vai quebrar. Tá errado mesmo. Beleza, a bola está parada. Por que a bola está parada? Porque eu estou sempre pegando o noise no mesmo momento. Eu preciso andar com o tempo. Então uma maneira de andar com o tempo, a gente pode usar a variável frame count. Frame count é o contador do loop de frame que a gente está. Então, o primeiro frame, segundo frame, por aí vai. Então, se a gente rodar isso daqui, beleza, a bola está rodando aqui, só que ainda está bem randômico, assim, está relativamente parecido com a distribuição que a gente estava anteriormente. Assim. Por quê? Porque o noise, essa função que você usa, esse parâmetro que você usa para andar no tempo do noise, ele afeta em como vão ser jogados para fora, retornados como valor, os valores randômicos. Então a gente pode, e por que isso é bom? Porque a gente pode controlar o quanto de randomicidade a gente quer. Então valores mais altos, passos maiores, a gente tem uma faixa de valores randômicos mais discrepante, de um valor para o outro. Enquanto em passos menores a gente já fica em valores mais próximos. Então, por exemplo, se eu dividir isso daqui por 100, vocês vão ver que a bola está andando, ela está escolhendo valores randomicamente, ó, agora está indo para a esquerda, parou, em algum momento ela vai vir para a minha esquerda, né, para a direita de vocês. Em algum momento ela está se movendo, só que com variações muito próximas, porque a gente está com um passo muito pequeno. Se a gente muda isso daqui, a gente pode ver que ela continua indo para valores próximos, mas de uma maneira mais randômica mesmo. Vocês veem que tem essas horas que dão um gargalo. Queria mostrar um outro exemplo também que eu preparei sobre o lance do randômico, só para ficar mais visível como se dá a questão do noise em termos de gráfico, né? Eu acho que é esse daqui. Não é esse não. Desculpa. É o 40. Então, esse sketch aqui que eu faço é o seguinte, eu vou andando no eixo X, de 1 a 1, pixel a pixel, e o eixo Y eu escolho um ponto randomicamente, para dois componentes aqui. Essa curva que vocês estão vendo é uma curva que eu escolho os pontos randômicos com o noise, então, como vocês estão vendo, ele vai sempre para valores mais próximos, ele mantém uma distribuição mais homogênea, assim, enquanto as linhas vermelhas é a mesma coisa, só que eu escolho o Y randomicamente, usando aquele outro que a gente viu. E aí você vê que a distribuição do randômico no Y a gente não tem mais tanto controle e ela é mais uniformemente distribuída, sacou? E é isso, sim. Então, cara, com isso a gente já consegue começar a brincar para chegar lá no nosso walker. Vou voltar aqui para o nosso exemplo, que estava onde? Não é esse, é esse aqui. Então, bem, a gente já tem aqui o X andando, estava rodando ou não? A gente já tem o X rodando, usando valores com nós, né? Então, vamos fazer a mesma coisa com o Y agora. Eu vou simplesmente fazer isso, só que multiplicando pela altura. E aí, bem, vamos ver o que acontece. Bem, acontece que agora essa bola só está andando na diagonal. Por que ela só está andando na diagonal? Porque eu estou usando, novamente, o mesmo tempo, a mesma posição no tempo, tanto para o X quanto para o Y. Então, se eu quero variar, eu preciso, inclusive, variar o parâmetro que eu estou passando para o noise. Aí, uma técnica uma estratégia, é você simplesmente pegar passos bem à frente. Então, eu posso manter o frame count aqui, só que eu vou botar, sei lá, 1024. E agora, a gente tem a bolinha andando loucamente pelo grid. E aí a gente pode, inclusive, definir comportamentos mais específicos. Vamos supor que a gente queira, por exemplo, agora ela está andando igualmente louca para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, porque a nossa escala aqui está igual. Se eu diminuir aqui a escala do Y, por exemplo, a gente vai ver que a movimentação no Y é muito mais sutil, enquanto no X ela fica em intervalos maiores, sacou? Bem, e aí agora a gente já tem a lógica que a gente precisa para implementar o nosso walker, porque a gente consegue a cada frame escolher uma posição nova e a gente só precisa agora conectar a posição que estava no frame anterior com a próxima posição que a gente quer e fazer uma linha entre as duas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui duas variáveis, px e py, que são x e y anteriores ao frame,
eu vou inicializar eles como 0 aqui, só que aqui no setup eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas variáveis globais, eu vou copiar e colar aqui, estou sem tempo, e eu vou copiar e colar esse código aqui, e eu vou calcular o px e o py, em vez de ser o noise do frame count, é o noise do 0, é antes do tempo começar a contar, sacou? Que aí quando começar a contar o frame count é 1, então ele já segue a próxima iteração. E aí, ao invés de desenhar uma elipse aqui, eu vou desenhar uma linha que vá de px, py a o x e o y. Então vamos ver o que acontece. Bem, acontece que agora a gente está com uma outra coisa diferente, e essa é a melhor parte de programar em Processing, porque não existe bug e, enfim, talvez isso daqui seja algo que vocês quisessem explorar depois, sacou? Então está funcionando algo, só que a gente precisa, o x, px e py está sempre fixo, né? Então vamos andar com esse px, py. Então o px, py vai virar agora o x e o y. E a gente vai ver agora, ok, temos um tanto de reta andando ali, igual um negocinho na tela. Vou fazer o seguinte só, desculpa gente, eu vou aumentar aqui o peso só para ficar maior aí, eu acho que fica mais fácil de quem está atrás ver, desculpa. Bem, e por que isso está acontecendo? Porque lá no começo a gente falou que a gente queria limpar a tela a cada iteração, porque a gente só queria ver a bola. Bem, então se a gente quer ver o caminho inteiro, é simplesmente a gente dá um background, tira esse background e pronto, a gente tem o nosso Random Walker funcionando, e isso daí já é um negócio que é muito utilizado em várias sketches de processing, essa ideia do Random Walker para gerar várias visualizações. E aí agora, cara, entra a parte que eu mais gosto, que é do tipo, chegamos aqui, mas, pô, eu não estou gostando desse resultado, estou achando que está ficando o Y todo muito junto. Então, agora é a parte que é começar a usar o código para regular as coisas. Então, vou mudar aqui esse parâmetro, pô, agora ficou uma coisa, o Y mais vertical, assim, usando valores mais distantes um do outro. Então é isso, acho que o meu tempo acabou. Obrigadíssimo, gente.